Olá, minha bebê! Seja muito bem-vinda! Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é como vamos manter o nosso sapatinho sempre modelado. Como nós vamos dar, além da estrutura, nós vamos dar continuidade a essa estrutura, por mais que ele seja manuseado no tempo. Para isso, vou explicar para vocês como que era antes. Antes, os sapatinhos eram feitos somente com courino. E esse courino, ó, vocês percebem que ele é molinho. Quando você aperta, o sapatinho se deforma. E ele não fica modelado exatamente, olhem a diferença que fica essa modelagem e este ângulo reto. Estes eram os sapatinhos que existiam por aí e que ainda existem e que muitas fazem, mas vocês veem que o acabamento não existe nem comparação. Para conseguirmos este efeito, nós usamos uma resina. Esta resina, industrialmente, ela é conhecida como cola de couraça. Esta cola aqui, ó, cola couraça, que na realidade ela não é uma cola, ela é, como eu disse para vocês, uma resina, que uma vez aplicada dentro do sapatinho, depois de modelado, ela vai manter esse sapatinho, essa modelagem, durinha e resistente por séculos e séculos, amém. Quando nós aplicamos ela, na aula vocês vão ver que não existe um momento de aplicação. Você pode aplicar ela antes de modelar, depois de fazer o sapatinho. Não existe uma ordem de aplicação. O importante é que você aplique para nós conseguirmos esse efeito de deixar o nosso sapatinho durinho. A cola de couraça, qual é a desvantagem? É que é uma lata grande, você não consegue comprar ela pequena. Se você for fazer bastante sapatinho, você comprando esta daqui, ela vai durar um monte de tempo. Mas se você vai fazer uma quantidade pequena, existe um modo de fazermos essa resina caseira, que é exatamente o que eu vou ensinar para vocês hoje, de uma maneira super simples. Primeiro eu vou mostrar as duas, tá? Vou mostrar aqui a cola de couraça, qual é a consistência dela. Olhem, ela tem a consistência de uma resina que vai endurecer conforme a ficar em contato com o ar, tá? Tanto que essa tua latinha tem que ser sempre muito bem tapada. Vocês veem que ela é escura por dentro, justamente para não endurecer. Esta resina, essa viscosidade dela, ó, é importante por quê? Porque quando nós vamos passar aqui no sapato, nós passamos somente aonde nos interessa, ok? E vamos fazer a mesma coisa com esta resina num processo caseiro. Existe uma desvantagem para este processo caseiro. Qual é? A cola de couraça, ela seca em aproximadamente 2 horas. Se estiver bastante quente, ela seca em até menos tempo. Quando nós fazemos essa resina caseira, ela demora um pouco mais para secar, porém, ela vai fazer o mesmo resultado. Ó, tenho aqui ela uma pronta. Olhem, a viscosidade. A mesma viscosidade da cola de couraça, certo? Esta é uma resina caseira. Do que é feita esta resina caseira? Cola de silicone. Ó, não importa a marca. Cola de silicone fria, certo? E álcool líquido. Ele tem que ser líquido. E muito cuidado para não comprarem o álcool com bicarbonato, porque ó, eu já fiz isso e quando você mistura as duas, você consegue fazer uma pedra, não consegue fazer uma resina. Como que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos pegar a nossa cola de silicone, vou abrir aqui, e vou colocar a quantidade, prestem bem atenção que isso é importante, a quantidade do uso diário. Se você for fazer 10 pares de sapato, você vai usar a quantidade, você vai usar mais ou menos 3 tampinhas de álcool, tá? Dessa medida do álcool aqui, ó, certo?
vai dar para você fazer 10 parezinhos. Por quê? Porque esta resina caseira, uma vez que ela é feita, ela vai endurecer, certo? Independente de onde você guardar ela, ela vai endurecer. Então, o ideal é que você use somente a quantidade que você vai fazer no dia. Vou fazer aqui só um pouquinho para vocês verem que ela fica realmente nessa consistência. Eu vou misturar aqui o silicone. Opa! Uma medidinha deu mais ou menos a medida da minha tampinha. Ó, a medida da minha tampinha de álcool, de silicone líquido, ó. Vocês veem que ele tá quase a mesma textura. Nós vamos colocar agora um pouquinho de álcool. Por que o álcool? Ó, metade, eu coloquei uma tampinha de silicone e meia tampinha de álcool. O álcool vai ajudar a secar, além de ajudar na viscosidade. Ó, quando você começa a misturar, aqui em cima vocês estão conseguindo ver bem? Ó, quando começa a misturar, você vai misturando, olha, ele fica mais grossinho, ó. Ele já começa a reagir. Estão vendo? Ó, mistura, mistura, mistura. E ó, nós vamos ter a mesma consistência. Deixe isso aqui descansando pelo menos uns 15 minutos para sair a bolinha. Percebem que ela fica cheia de bolinha de ar quando você mistura? Então espera uns 15 minutinhos que ela vai ficar igualzinha essa daqui, ó, sem bolha nenhuma, ó. Essa daqui eu mantenho ela dentro de uma lata escura, porque eu uso para demonstração, então eu mantenho ela dentro de uma lata escura. Põe este vidro dentro de uma lata escura e ela se mantém. Em contato com o ar, esta resina vai secar também. Qual é a dificuldade dela? É que ela vai demorar pelo menos 24 horas. Então, o que é ideal? Quando você faz o teu sapatinho usando a resina caseira, não vamos colocar a resina antes de modelar o sapatinho. Você faz o sapatinho, modela o sapatinho e depois você aplica a resina. Ou você vai aplicar a resina depois de modelado e vai aguardar para ela secar. Eventualmente, você pode ter que passar 2 camadas para ela ficar bem durinha, mas ela vai fazer o mesmo efeito do que a nossa cola de couraça, que é um dos segredos mais bem guardados das bonequeiras para deixar os sapatinhos modelados e durinhos. Quanto mais durinho ele ficar e quanto mais modelado ele ficar, como eu já expliquei para vocês, ele faz parte da estruturação para ajudar a boneca a ficar em pé. Então a criança vai poder tirar o pezinho, colocar o pezinho da boneca sem deformar e sem a boneca ficar com as perninhas moles, apenas utilizando um simples pulo do gato, que é a nossa cola de couraça ou a resina caseira que vocês mesmas vão fazer. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula.